Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Cristo, a qual nós seguimos e servimos. Estamos no estudo de Romanos, meus amados irmãos, e será a palavra de hoje no Grupo Deus Maravilhoso. Agradeço a cada igreja ali que está junto conosco no grupo, que Deus vos abençoe, a cada irmão, cada obreiro, a cada participante, que nós venhamos ministrar o Evangelho nas mídias sociais, seja por áudios. Deixa Deus te usar. Somos eclésia, somos igreja. Somos chamados para fora. Amém? Queridos, vamos lá. No tema da mensagem de hoje, parece temas repetitivos, mas são algo que se a gente não permanece falando, nós mesmos nos esquecemos. E o Grupo Deus Maravilhoso é um grupo que nos incentiva a ter esse foco nos devocionais, foco de estar trazendo a palavra para as pessoas, sermos bons praticantes da viva palavra do Senhor. Queridos, a misericórdia de Deus sobre Israel é o tema. Vou repetir. A misericórdia de Deus sobre Israel. Versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Porque eu já estou começando assim. No vídeo anterior eu deixei claro que você pode ser judeu. Você pode ser judeu. Deus veio para o seu povo judeu. Porém, filho de Deus é aquele que aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Não existe outros deuses. Deus é superior a todo tipo de tradição. Ele respeita os costumes, a cultura, mas aquele que é de Cristo verdadeiramente, ele sabe que ele é direcionado pelo Espírito de Deus a ser obediente ao Espírito Santo, que atua sobre o mundo, sobre a terra, de Gênesis a Apocalipse. E que nós possamos compreender isso já no início. Amém? Vamos lá. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, Paulo dizendo, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Glória a Deus. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Elias foi um grande profeta reformista que desafiou o reino do norte a se arrepender. Podemos dizer que Elias, um servo de Deus, um israelita, ele cheio de Deus ali, incomodado por um tempo de pecado que a nação estava sendo consumida, por conta de uma liderança que traiu os costumes, traiu a palavra de Deus, a Torá, que era com que um rei se casasse com uma pessoa do seu povo, uma israelita. E o rei Acabe casou com Jezabel. Jezabel não era israelita. Jezabel seguia a Baal, que vem de Baalins, vários deuses, e fez com que o povo naquele tempo trouxesse, para as suas vidas os costumes de Baal para dentro de Israel. Muitos ali, pararam de crer no Deus Todo-Poderoso, pararam de crer no Deus no qual nós seguimos e servimos. Então isso é muito perigoso, meus irmãos. Tem outras formas no dia de hoje, tem outras Jezabels, que é um espírito, podemos dizer assim hoje, assim como nós falamos como posso dizer, de pecado, existe uma influência satânica, existem espíritos nessa terra, que são dominadores, que atuam nas regiões celestiais, são principados, são potestades, e eles mandam os seus para atrapalhar as nossas vidas. E vem como uma sementinha pequena, não vem como algo gigantesco. O inimigo não se apresenta de terno para você, como um monstro, como nós vemos nos filmes, e te diz que é o inimigo que quer acabar com a sua vida. Ele quer te seduzir com coisas que habitam dentro de nós. A carne, estamos nesse plano ainda. Somos pecadores, temos vontade de pecar.
Porém, Deus colocou a nossa cabeça acima do coração, para que a nossa inteligência emocional seja cheia do Espírito Santo. Pela leitura bíblica e pela uma vida compreendendo que eu e você somos necessitados da presença de Deus. Um grande pregador aqui da Baixada Santista, o pastor Luiz Fernando, esteve na minha igreja Vida Nova, na sede, ministrando. E eu nunca esqueço de algo que eu ouvi dele. Ouvi muitos anos atrás. O ministério dele crescendo, fluindo, fazendo diversas obras maravilhosas de Deus na terra, pessoas sendo transformadas, igrejas sendo abertas. Perguntaram para ele, como que cresce tanto o seu ministério? A resposta dele foi simples e sucinta: a minha ausência. Aleluia. Que a nossa ausência, do nosso achismo, do que a gente está vendo, do que a gente está analisando, seja o próprio Deus fazendo através de nós, por intermédio das suas escrituras, assim como os profetas. Deus quer usar a minha e a sua vida, amém? Glória a Deus. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Queriam matar Elias. Um povo que seguia um Deus amoroso se deixou se consumir por espírito das trevas para acabar com aquele que prega a verdade. Quantos sofrem por essa verdade, irmão? Eu vou com ela para o resto da minha vida, no nome de Jesus, amém? Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Aqui, ó, Deus estava, de alguma maneira, no momento de Elias ali de sofrimento, por se sentir sozinho. Nós não fomos criados para estarmos dentro da caverna, meus irmãos. E ele teve que ir para a caverna, com medo de morrer. Depois de ter falado para o povo se arrependeu, mas continuou seguindo o que Deus não quer para nossas vidas. Porque muitas das vezes a pessoa fala que está aceitando a Cristo, mas não quer aceitar a obra de Deus nessa terra. E fazem como eles fizeram naquele tempo. Ah, Elias, nos arrependemos, tal. E Deus recebeu a oferta ali, mas o povo continuou vivendo nas práticas pecaminosas. Temos que ter palavra, irmão. É isso que Deus está falando aqui, nos ensinando nessa carta aos Romanos. Seguindo a sequência. Assim, pois, também agora neste tempo. Aqui está falando o tempo deles ali em Romanos, mas é para o nosso tempo também, queridos. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça, que é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos. Se eu sair aqui, na rua e ganhar 10.000 vidas pregando o evangelho, não é por isso que eu estou sendo salvo. Eu estou sendo salvo pela fé em Cristo Jesus, por acreditar, por confessar, que nem diz aqui em Romanos 10, versículo 9, se confessares com a tua boca que o Senhor Jesus é o teu Salvador e que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Glória a Deus por isso. Agora é permanecer nisso. Aleluia. Permanecer, querendo aprender mais de Deus e experimentar mais de Deus e lançar a semente poderosa para que mais pessoas venham aceitar a Cristo Jesus. Pense nisso. Recebe essa chave aí. Amém? Então vamos lá. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. A falta de fé faz isso. Amém? Eu quero trazer aqui para vocês que tem coisas que parece que, caramba, Paulo, mas as pessoas insistem, mas tem coisas que o próprio Deus permite com que as pessoas não entendam, para que você insista, e que Deus ele venha trabalhar dentro de você, te fazendo virar um servo fiel de Deus. Não um servo que é servo mediante as circunstâncias. Ganhei um carro, glória a Deus, bati o carro, que coisa ruim. Não! Nós somos de Deus, não importando o que nos aconteça. Se hoje eu estou numa casa ou se hoje eu estou deitado numa rua, sem ter o que comer. É a fé, irmão. É a fé. E esse povo acreditava ser de Deus,
mesmo sem andar no caminho do Senhor. E não é assim. Se você está achando que é assim, você está sendo enganado por Satanás. Temos que sim praticar a palavra de Deus. E nessa prática nós nos vemos como pecadores, como pessoas que falham e que necessitam de Deus. Eu necessito de Deus. Estava conversando com uma irmã da igreja, Atalaia Michele, será uma grande ministradora do Evangelho, já é para mim, estará ministrando na nossa igreja domingo agora. E ela pediu oração pelo temor que ela tem a Deus. Ela querendo oração porque assim, ela estava temerosa pela palavra que ia trazer no outro dia. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. A ausência de você na sua vida e Deus puro na sua vida. Se nós não tivermos temor, que é o princípio da sabedoria, um respeito tão sublime a Deus, que nos leva a ter medo de errar, está faltando Deus. Agora, se nós queremos ser usados como canal de bênção e nos apoiarmos na palavra do Senhor, meus irmãos, é isso que Deus espera de nós. Aleluia. Elias podia ter tido uma vida bem mais simples e tranquila, mas ele não quis ter essa vida. Eu quero trazer para vocês aqui, deixei o celular do lado, para trazer uma passagem que eu acho bem interessante de Isaías, né? Aquela passagem lá que entrou, vamos dizer aqui, ó, vou até ler também o versículo. Vamos lá. Glórias a Deus por isso. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isso aqui é o profeta Isaías falando no capítulo 6. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um serafim voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, irmão? Depois de uma teofania, que é uma manifestação de Deus poderosa, algo que acontece e você sabe que foi Deus que te deu a visão, assim como eu já contei no meu testemunho, que foi sentado no sofá da casa da minha mãe, eu senti a presença de Deus ali, e como se ele me mostrasse em visão a pessoa que eu era, eu não acreditava. Foi uma teofania. E graças a Deus estou servindo ao Senhor. Isso transformou a minha vida. Aí eu pensei comigo: poxa, agora Isaías vai pregar, todo mundo vai cair de joelho, o pessoal de Israel ali, caramba, vai tudo se converter. Porque o que o profeta viu, meu Deus do céu. E ele disse: vai, diga a este povo, escutem com atenção, mas nunca entendam. Observem bem, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Queridos, Deus estava falando para ele de forma simples: olha, essa visão que você teve é para você. Você vai pregar para um povo. O que eu quero de vocês é que você pregue o evangelho e já fique ciente: esse povo não vai se converter dos seus maus caminhos, porque o desejo de Deus é para a eternidade. A gente se coloca muito no hoje. Tem coisas que você vai profetizar hoje, profeta, e vai acontecer depois da tua morte. Oh, glória! E você vai deixar de pregar por isso? Não devemos deixar de pregar, nós não fomos chamados para isso. Meus queridos, para que a gente conclua, vou vir para o finalzinho aqui. Vamos lá. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé.
Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Os ramos naturais, vamos dizer que foram os judeus. Teme nós também, gentios. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. A benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Meu Deus. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Poderoso é Deus para convencer o ser humano do pecado. Tem que haver o arrependimento, a vontade de fazer o que é certo, cuidar da família, fazer com que pessoas queiram ser transformadas pelo poder do Evangelho, sair do pecado e ter prazer em viver com os seus e dos seus, formar uma grande família. Fiquei muito feliz esse ano. Ganhei tanto presente, ainda estou recebendo o presente. Por que eu estou falando isso? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em meio a tanta batalha, você semeia a palavra de Deus, mas você recebe também o amor de Deus, exposto nos corações das pessoas, exposto nos corações daqueles que entendem que você está fazendo algo que Deus colocou no teu coração. Eu não ganho nada por isso. Pelo contrário, eu me gasto na presença do Senhor. Eu invisto na presença do Senhor. E que seja assim, meus irmãos, na minha e na tua vida. Deus, Ele promete a salvação para a eternidade. Que nós não venhamos estar empenhados só nessa terra. Que nós venhamos estar empenhados em produzir bons frutos para a salvação. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro da árvore e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. A misericórdia de Deus sobre Israel, sobre o seu povo. Nesse finalzinho aqui me faz entender o seguinte: Deus sempre foi desejoso de trazer o seu povo para a sua vontade. Oh Deus, é vontade de Deus, é vontade do Senhor, abraçou, é vontade de Deus salvar o seu povo. Deus não quer um povo no pecado, sendo destruído por Satanás. Deus quer você liberto das hostes. Que Deus venha quebrar toda incredulidade, a incredulidade que faz o homem cair na graça. E o favor imerecido que eu e você não merecemos continua sobre a terra, continua sobre as nossas vidas, continua sobre a boca dos profetas. Deus quer te salvar, Deus quer me salvar. E Deus quer fazer com que nós venhamos levar esta mensagem. Esse foi o estudo de Romanos de hoje. Deus colocou no meu coração para que eu fizesse uma live. Eu fiquei com um pouco de vergonha, mas eu creio que no próximo domingo eu faço uma live. Que Deus nos abençoe. Grupo Deus maravilhoso. E que vocês possam continuar semeando a rica palavra de Deus. Eu creio no nome de Jesus. Quero orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Que delícia, Senhor, ter esse momento contigo, Deus. Ora, sou, Deus. Eu creio em Ti, meu Deus. Deus do sobrenatural, eu creio no Senhor, meu Deus. E declaro bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus.